Tem alguma novidade que eu possa trazer por fora aí que vocês não falaram? Tem alguma novidade aqui? Cabelo bem cortado. Cabelo bem cortado. Pronto. Tem alguma coisa que eu não. Nome na camisa ali. Nome na camisa. Vamos lá. Eu quero que vocês tirem tudo que tem ali de visão. Porque eu sou pregador, irmãos. Eu preciso chegar e ver aquilo que vocês não estão vendo. Vamos lá? Me diga outra coisa que você. Para você, por exemplo, se eu falar, eu vou estar com calça, alguém vai dizer, já falei. Olha, muda de óculos, já falei. O irmão está com penteado, já falei. Não é novidade. Isso é a mensagem de hoje. Você está entendendo? Mas aí eu digo assim, olha, eu quero falar sobre o irmão, vou sistematizar o irmão. Alguém falou sobre a calça, mas ninguém disse que a calça era 15 e azul. Alguém falou do óculos, mas não me disse a cor e qual é o grau da lente. Alguém que falou da camisa e o nome, mas não falou o tamanho, não falou a fonte que foi usada e nem o que está escrito. Tudo é novidade. Então, você pegar sobre o óculos. Aí quando eu chego aqui, todo mundo está sabendo que o nome tem calça, tem camisa, tem óculos, tem penteado. Mas eu digo, nesta noite eu quero pregar sobre o óculos que define a visão. Eu me arrepiei agora. Você vai depois, né? Começa a dar da Bíblia aqui, ó. Aí você começa. O óculos que define a visão. Meus irmãos, queridos irmãos, nós estamos aqui com o nosso irmão Rodrigo Magno, né? Rodrigo Magno, uma pessoa de bom caráter, que congrega na Pentecostal de início e introdução. Ok? Quero falar com os irmãos que no decorrer da sua trajetória, quando ele foi crescendo, ele foi adquirindo também uma deficiência na visão e foi necessário também ele colocar um óculos. Aí agora, já entrei a mensagem, já fiz a introdução, já parei, já esqueci da calça, da camisa, já esqueci do nome, já esqueci do penteado, agora eu levei todo mundo para o óculos. Aí agora eu tenho que ir o óculos. Isso é de grau, que é ensinamento. Obrigado. Então, como teólogo, ele tem essa obrigação de enxergar e sistematizar tudo aquilo que o povo está vendo, mas ao mesmo tempo não vê. Você está entendendo como é que funciona a visão do teólogo? Então é dessa forma. Então o que é que acontece? Eu apresento para vocês aqui uma teologia sistemática. O que é que ela faz? Ela vai dizer assim, deixa eu ver, teologia sistemática é uma disciplina que você compreender, interpretar o divino, o sagrado, a relação com Deus. Eu vou deixar para vocês lerem. Eu quero apresentar vocês de uma forma mais didática para vocês aprenderem mais, certo? Então vocês vão ler ali. Resumidamente, a teologia pode ser entendida como estudo de Deus e sua divindade, né? Estudo da religião, mas o que é teologia? Teologia é uma junção de duas palavras, Theo e Logos, ok? Theo é Deus e Logos é estudo, logia é estudo. Então é um estudo concernente à pessoa de Deus. Mas qual é o ser humano que consegue estudar Deus? Ninguém. Primeiro que a Bíblia não fala quem é Deus. Se alguém achou que falou, não é que eu sou professor não, gente. Se vocês achou alguma coisa dizendo como Deus é, quem é Ele, definindo Deus, fala para mim. Sérgio, Deus tem visão, antropomorfismo. Sérgio, Deus tem braço, tem perna, tem mão, mas Ele apareceu com forma de fogo. Ele apareceu em forma de nuvem. Antropopatia, a única coisa que Deus falou, façamos, foi o quê? Aí ele disse, agora vou usar. Não quero palavra, eu quero ação. Não vou nem falar aqui para vocês, que pode ter um ousado que pode pregar minha mensagem por aí, sai pregando. E assim acontece com teologia. O cara depois me liga e diz, preguei aquela mensagem. Eu digo, tá certo. Já dizendo assim, não prega não, porque senão eu vou ver que você copiou para mim. É assim que funciona. Então o que é que acontece? Vamos lá. O livro, a Bíblia, ele não vai falar nada sobre Deus. Ele vai dar algumas ações divinas de Deus. Mas ele não vai dizer que tu é Deus, onde Deus dormiu, como fez com Cristo, aonde Deus nasceu. A Bíblia fala de Cristo? Fala. Mas a Bíblia não fala de Deus. Então como é que eu uso a teologia para falar sobre Deus? Aí eu defino para vocês. Teologia é o estudo da revelação de Deus. Ou melhor, é o estudo de
que Deus colocou para vocês. Então, teologia, certo? Correndo um pouquinho para te poder adiantar mais, eu quero passar uma situação para você aqui. Então, teologia é justamente isso, irmãos. É o estudo da revelação divina de Deus, das ações divinas de Deus. Então, o que é teologia? Telos e logos, uma junção entre duas palavras, ok? Telos e logos. Vamos seguir. A apostila está masticadinha para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa para ler aqui. Teologia sistemática é um estudo sistemático. O que é sistematizar? É justamente o que eu fiz com o irmão. Não é somente eu olhar a camisa, mas eu tenho que saber o tecido que foi feito, quantos anos durou, quem durou, por que foi feito. Então, até não existir mais pergunta, aí você tem que continuar perguntando onde, por quê, quando, como, para quem, por quem. Ah, não tem mais pergunta para fazer. Encerrou a sistematização. Mas nunca se dê satisfeito, ok? Teologia sistemática é um estudo sistemático das autorrevelações de Deus. Eu mudei aqui essa palavra para que vocês entendam melhor. Toda vez que você for pesquisar no Google aí, o que é teologia, vai ter N fatores lá nessa revista de teologia. Mas a palavra teo, ok? É Deus, logia, estudo sobre Deus. Mas eu coloquei, é o estudo sistemático das autorrevelações de Deus, da sua divindade, da religião, o religar, a palavra em hebraico significa religar. Sabe o que significa religião? Tornar a ligar. Ou seja, o homem, com Adão, pecou, o homem era ligado a Deus. Para que serve a religião? O homem era ligado a Deus. O homem peca, Deus se afasta. Certo? Deus não se afasta. Deus o afasta. A Bíblia diz que foi Deus que lançou ele fora da sua presença. Certo? Porque não tem como Deus se afastar do homem. Não existe, não tem como. Infelizmente, Deus não se afasta de ninguém. Somos nós que se afastamos dele. Rapaz, eu falo um bocado de coisa errada. Não, mas aqui é bom. Aqui é bom. Para aprender isso aqui. Então, a palavra religião vem do grego religar, que significa tornar a ligar, tornar a trazer de volta. Certo? E a nossa religião fugiu da minha mente. A nossa religião é. Fala alto. Nossa religião é Cristo. Tu sabe o que eu vou falar? Você sabe por que a nossa religião é Cristo? Porque o homem estava afastado de Deus. E o Cristo nos trouxe de volta. Então ele é a nossa ponte. Ele é o nosso religado. Entendeu? Pronto. Ó, da religião, religado, das revelações entre o Criador e as criaturas, bem como Deus e o homem. Certo? A teologia é uma disciplina que busca compreender e interpretar algo divino, o ser divino, o sagrado e a relação entre Deus e a humanidade. É um campo de estudo multidisciplinar, porque não existe somente uma teologia, vários campos de teologias, ok? Que combina elementos da filosofia, da história, da literatura, da ética, da religião, para explorar as questões fundamentais sobre a existência de Deus, a natureza da fé e o significado da vida. Certo? Então a teologia não está somente dentro da igreja, ela está na filosofia, ela está na história, ela está na literatura, ela está na ética e na religião. Ela está na. Eu acho que eu nem coloquei ali, acho que coloquei na outra. No direito, teologia, quem faz direito faz teologia, porque ele precisa aprender a interpretar, a correlacionar. Eu fiz uma apostila chamada conceituoica. Nenhum teólogo de escola vai dar para vocês. Eu passei para vocês isso aqui. Porque vocês são obreiros, por isso que eu falei que o algo é obreiro. O que significa o conceito oica? Oica é uma junção de 4 letras e define 4 palavras: observação, interpretação, correlação e aplicação. Eu vou estar ensinando isso para vocês aqui. E eu duvido que depois que eu ensinar isso, vocês não aprendam a ler Bíblia. Oxe, sério, que é isso? Já aprendi já? Vocês acham? Eu tenho vocês como exegetas. Certo? Ah, mas eu já uso um dicionário. Alguém aqui já utilizou uma enciclopédia bíblica na hora da pregação? Alguém aqui já fez um comentário judaico na hora da pregação? Quantas Bíblias? Quem já pregou aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, quem prega? Quantas Bíblias você lê para fazer uma mensagem? Quantas Bíblias você lê para fazer uma mensagem? Quantas Bíblias você lê para fazer uma mensagem? Uma só? Quantas Bíblias? Um bocado. Me diga o nome de um bocado que você fala. Defina um bocado. Não, porque eu tenho aquela uma online, aquela Bíblia online
Sim. Um bocado, várias. Não presta não, viu? É estudo, Bíblia de estudo. Então eu estudo mesmo. Pronto, mas não presta não vai nessa não, viu? Vocês não tem que desembolsar um dinheirinho lá pra frente. É porque assim, ó, a Bíblia online, ela não tem rodapé, não tem nota marginal, ela não tem coluna central. Eu tenho uma biblioteca, na verdade, bíblica, Sim. só Bíblia. Então, para fazer uma boa mensagem, no mínimo 3 Bíblias de estudo diferentes, com linguagem diferente, versões diferentes. Você pode pegar a ARC, você pode pegar a NTLH. Você está entendendo? Aí depois que você esmiuçar aqui, olhar para o irmão e dizer assim, ninguém falou disso, eu também não posso deixar lacuna para outro vir falar da perna do óculos, do tamanho, né? A forma do óculos. Eu tenho que destrinchar tudo para não deixar nada para ninguém. E quando o peão chegar dizendo, ih, você esqueceu de falar, falei, você. É assim que É o parafuso de 30 milímetros. Ó, visão teológica, o parafuso do óculos. Ó, depois que eu preguei, ele deu estudo, eu coloco contato, ele já chamou a atenção, você não é juiz, nós não somos juízes. Sim. Preguei, até hoje eu não esqueço dessa, sobre a fome em Samaria. Quando a comida veio do céu, a multidão passou e matou quem? O rei ou o soldado? Quando o Eliseu fala, esse que vai descer comida. O rei ou o soldado? Tem certeza? Aí eu fui dizer que foi o rei. O camarada, ele dando estudo, só que a gente estava ainda amadurecendo. Quando terminou de pregar, disse, ô meu, não foi todo mundo. Não foi o soldado, não. Não foi o rei, não, foi o soldado. Você falou ali que foi o rei que o povo atropelou e matou. Só que você perdeu ali na adrenalina, você cita. Aí eu citei o dito cujo lá. Tem medo que sim. Não é. E tem medo que não, porque mas eu não vou falar pra criticar. Aí, é o professor sem ter sido aluno. Esse é a verdade, sem camarada. Aí ele pegou e citou na frente de todo mundo. Aí quando ele serve estava na presença, ele disse, não, irmão, mas a gente estuda teologia para aprender e não para julgar nem ser juiz. Isso ficou na minha mente. Então, por isso que ele falou na perna da lente e eu já estudei o óculos dele todo e vi que é um parafuso. Não, mas isso é bom. Aqui para aprender. Vamos lá. Por sua vez, temos a teologia bíblica. Eu passei. É só para conhecimento de vocês. É só para vocês entenderem o que é teologia. Hoje eu vi minha base só é essa, viu, irmãos? Por sua vez, temos a teologia bíblica. Qual é a finalidade da teologia bíblica? Focalizar o estudo nas Sagradas Escrituras, buscando o quê? Compreender o quê? O significado e a aplicação dos textos bíblicos. Certo? Então, uma das coisas que eu mais vou passar para vocês aqui é justamente isso: buscar o verdadeiro significado da palavra e a aplicação dessa verdade na igreja, na vida dos ouvintes, na vida de qualquer pessoa. Então, o meu ofício para vocês é justamente isso. A teologia bíblica, ela se divide em teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. Eu vou passar a cortina para vocês, irmãos, mas eu vou estar sempre correndo um pouco, porque assim, para mim poder dar essa cortina, eu tenho que ter a aula de manhã e à tarde para vocês aqui. Tem que ficar o dia todo, para mim poder esmiuçar. E os nossos horários são poucos. Então os irmãos estão estudando, vai no grupo lá, olha, eu li aqui a revista, ficou uma dúvida. Eu vou estar gravando vídeo, colocando. Tem quanto tempo para a gente concluir esse assunto? Um ano. A aula que você vai ficar vendo aqui tá. Eu estou querendo ver se eu venho aqui pelo menos 2 vezes no mês. Até tempo oportuno. Sim. Eu acho que o viário para a gente, que todo mundo aqui poderia, seria 2 vezes no mês, 15 e 15. É isso aí. Os irmãos concordam? Ok? Pesquisas acadêmicas, aconselhamento pastoral, trabalho ministerial. Eu esqueci de colocar etc. Ali. Ainda tem outros ofícios. Certo? Os teólogos podem atuar em diversas áreas, como líderes religiosos, eu coloquei pastores, padres, rabinos, etc. Professores em seminários universitários, certo? Políticas públicas, pesquisadores, conselheiros pastorais, missionários e também escritores. Então a teologia está englobada em muitas áreas, não é só nossa, certo? Vamos lá. Qual é a preocupação da teologia? A teologia também se preocupa em examinar os textos sagrados, examinar a exegese.
interpretar é hermenêutica. Não precisa pegar tudo agora não. Só estou apresentando para quando eu vou ensinar vocês isso aqui, que vai ter um para vocês já vão estar sabendo dessa situação. Ocorreu comigo. Então, toda vez que eu falar, examine as escrituras, faça uma exegese. Interprete as escrituras, traga com a exegese e a hermenêutica. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês aqui através de um desenho. Vamos dizer pouco. Vamos lá. Acho de drástica, vai ter muitos conhecimentos para vocês aí. Os escritos do Corão, são muitas coisas que vocês precisam aprender, certo? A fim de compreender as escrituras e interpretá-las, toda vez que eu falar de interpretação, eu estou falando de quê? Hermenêutica, a arte da interpretação. Exegese, a arte da extração, é tirar de dentro para fora o que a Bíblia está falando, certo? Então vamos lá. Interpretar ela à luz das tradições religiosas, ou seja, da forma como ela tem que ser interpretada, não do achismo, do eu vejo, do eu penso, certo? Ela vem, a teologia sistemática, ela analisa os ensinamentos e as histórias contidas nesses textos. Outra coisa, vou ensinar também, vai pegar. Toda vez que eu falar texto bíblico, é aquele versículo que quando você vai ler, você prega, quando você vai pregar, você lê. Ok? Qual é o texto da leitura da mensagem de hoje? Se você ler um versículo, esse é o texto. Se você ler 2 versículos, esses são os textos. Mas se você não leu, por exemplo, capítulo 1 tem do 1 versículo até o 30, mas eu vou ler o 15. O 15 ele é o texto. É o texto básico. Certo? E o que seria então os outros? Contexto. Toda vez que vocês virem, vai ouvir muito falar sobre isso. Texto e contexto. Então toda vez que fala texto, é aquilo que você está lendo, aquela parte que você está estudando. É um texto. Certo? Vamos lá. Cadê meu pai? Dos textos para extrair os significados profundos. Olha meu irmão, vira o óculos, mas não vira a cor, não vira o parafuso, não vira a lente, o grau, né? Então é profundidade. Vamos lá. E orientações para a vida religiosa e também da ética. Vale lembrar que a teologia é uma ciência que estuda a respeito de Deus, né? Suas obras e relações possíveis entre elas. É uma ciência porque compõe campo de pesquisa como a Bíblia, a humanidade, a natureza, o cosmos. Eu não quis nem colocar mais coisa. Certo? Então, por que a teologia ela é uma ciência? Porque ela tem campo de pesquisa. Ela tem ramificações onde você pode extrair. Você pode pregar para qualquer pessoa utilizando a natureza, sem ler a Bíblia? Pode ou não pode, irmão? Fala com convicção. Pode. Pode. Por quê? Ah, Sérgio, mas eu não li a Bíblia. Quer dizer que só é a Bíblia que foi Deus que fez e a natureza não? Às vezes alguém está precisando de uma palavra e você está usando a natureza. Né? Aí chegou alguém que está aparecendo lá com outra coisa aqui. O cosmos. Você pode pregar para alguém falando sobre Deus através dos cosmos? Não é utilizando só a astrologia, esse negócio não. Mas você pode dizer assim, irmãos, a Terra é organizada, quem organizou? Existe vamos dizer aqui, vai falar que eu preciso dar para vocês aqui, uma ordem. Um conjunto de ordens, pronto. Existe um conjunto de ordens onde um não pode ultrapassar o limite do outro. Deus não tem. E quem foi que fez isso? Deus. Pois é, como é que você vai acreditar em Deus? Como é que Deus existe? Não existe, irmão. Se foi Ele que fez o sol, você não precisa dele. Você está começando a evangelizar. Alguém pode se aproximar do sol? Não. Então, Deus pode, foi Ele que fez o sol. Então você pode pregar justamente agora para isso, você tem que estar o quê? Preparado, tem que ter conhecimento. Porque você não vai precisar utilizar a Bíblia, até porque eu não creio na Bíblia. Como é que você vai pregar a Bíblia para mim se eu não creio na Bíblia? Ei, eu digo que a Bíblia aqui foi feita por um homem. Aí eu vou dizer, não, mas a Bíblia para mim não presta. Não presta não, irmão? Você acredita em quê? Eu acredito na natureza, no cosmos. Então Paulo ele através da natureza. Paulo ele através do cosmos. Deixa a Bíblia de lado, mas não. Chegou a convicção também que eu nem acredito na Bíblia, sabe? Mas no cosmos eu acredito.
falou assim: rapaz, tem um cidadão que dá trabalho, porque eu perguntava. Só que eu também já vinha de uma linha de teologia que eu tinha feito. Aí eu disse assim: rapaz, eu vou perguntar esse pastor, e eu não sabia que ele era a cabeça da faculdade. Aí eu comecei a questionar ele, aí ele disse assim: olha, na sala de aula, eu quero saber que segmento você defende. Você é arminianista ou você é calvinista? Eu falei: depende, pastor. Aí todo mundo aqui calou e me olhou, porque eu era o que enfrentava. Nem os professores enfrentavam ele, o pastor Humberto Avelar, o que tinha a Bíblia na mente. Aí eu lembro que eu peguei e fiquei aqui nessa cerâmica assim, vamos dizer, né? Aí ele disse assim: depende por quê? Porque eu vou colocar 5 professores para examinar no final, para aprovar ou reprovar. Se 2 deles for calvinista e 3 arminianistas, você vai ser o quê? Eu disse: eu vou ser arminianista. Aí ele disse: se 3 for calvinista e 2 arminianistas, eu falei: eu vou ser calvinista. Aí ele disse: como é que funciona? Eu digo: o importante é passar. Eu quero tirar nota alta. Ele olhou para mim assim: você não é besta não, não é tudo não, pastor. Como é que eu tenho 5 pessoas para me avaliar? Se eu for uns 2, eu perdi, porque vai ser 3 contra 2. Perdi, estou precisando de um pouco para passar. Mas se eu olhar lá e ver calvinista, eu também sou calvinista, mas sou calvinista. Aqui é correta. Aí ele disse assim: defina isso aí. Aí eu fui e falei: pastor, vai para mim. Aí eu: você sabe o que é que eu sou? Eu sou um trem. Eu sou aquele vagão do trem que precisa andar por cima dos 2 trilhos: o trilho do calvinista e o trilho do arminianista. Eu falei: o que é que acontece se eu tirar um dos trilhos? Aí você vai descarrilhar. Eu digo: pois é, posso tirar nem Calvino nem Arminio de dentro de mim, mano. Aí ele disse: por quê? Eu digo: porque se eu tirar um dos 2, eu pendo para um lado. Aí ele me explica, e eu comecei a explicar para a turma. Eu falei: pastor, aprenda uma coisa: aonde Calvino acerta, Arminio erra. E aonde Arminio acerta, Calvino erra. Então é aí que eu entro. Calvino aceitou, sou calvinista. Arminio aceitou, sou arminianista. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, sabe, de teologia? Vou falar agora para vocês, né? Já viram. Arminio defende o livre-arbítrio. Os calvinistas dizem que nós não temos livre-arbítrio. Nós somos predestinados. Certo? Arminio diz: não, você que aceita Jesus, é você que quer ir para o céu, é você que define se vai ou não. Calvino diz: foi Deus que te trouxe, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu e é Deus que vai te levar. Então não existe eu, é Deus. Esse é o Calvino. Vocês estão entendendo? Então, se os irmãos quiserem, eu preparo a apostila para vocês com mais detalhes sobre isso aí. Viu? Então eu tive que defender, irmãos. Por quê? Porque aonde não é, não está certo. Não é possível que somente um dos 2 está certo. Certo? Isso tem o que com salvação? Não tem nada a ver com conhecimento. Isso é para conhecimento, certo? Isso é para debate. Então, mas vamos lá, vamos subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui, mais 20 minutinhos eu termino com vocês. Em resumo, cada um foi logo decidido um aspecto diferente do estudo da religião. Deixa eu ver isso aqui, pesquisa acadêmica, conselhamento. Já falei. Teólogos também pode atuar em diversas áreas, já falei também. Preocupação da teologia. A teologia também se preocupa em examinar o sagrado, como a Corão já falei. Teologia diversa. Então tem muita coisa aí envolvida. Isso significa que a teologia, portanto, possui evolução. A teologia não se limita apenas ao estudo da religião estabelecido como a cristã, ela também se envolve em discussões interreligiosas e o diálogo entre fé e a razão. É o que nós estamos falando aqui agora, certo? Não é proibido você dialogar e discutir um assunto que você defende, desde que você tenha paz para defender, para não sair envergonhado, certo? Vamos lá. Além disso, a teologia também não se restringe à teologia acadêmica, ela também é um princípio religioso. A teologia não é apenas um campo de estudo intelectual, mas também uma jornada espiritual. Bom, vou ler isso aqui para vocês. A teologia, isso aqui é para refutar aquelas pessoas que dizem que teologia não é de Deus. Teologia não é de Deus, então vamos parar com isso. Venha conhecer um pouco da comida para saber se ela está salgada ou se ela está doce, se ela está temperada ou se ela não está. Só pelo cheiro eu não sinto gosto, certo? Só pelo cheiro eu não
A teologia não é apenas um campo de estudo intelectual, mas também uma jornada espiritual. Ou seja, a partir do momento que você se dedica a fazer o curso teológico, você vai ler mais Bíblia, você vai orar mais, você vai buscar mais. Então tudo é mais. Por quê? Porque você quer mais. Então isso vai fazer com que você cresça. Muitos teólogos descrevem a teologia como uma busca pela verdade e pela compreensão mais profunda de Deus. É uma disciplina que desafia as mentes e toca os corações, levando os indivíduos a uma jornada de descoberta espiritual e crescimento pessoal. Em resumo, a teologia é uma disciplina complexa e multifacetada que busca compreender as questões fundamentais da fé, das religiões e da existência humana. Ela abrange uma ampla gama de tradições religiosas, textos sagrados, questões contemporâneas e desafios de indivíduos, e exploraremos as profundezas da fé e da espiritualidade. Teologia é um campo em constante evolução que desempenha um papel vital do diálogo interreligioso na vida das comunidades religiosas em busca pelo significado último da vida. Então, defina isso aí para mim, brasileiro sempre. A teologia, irmãos, ela traz um crescimento espiritual para quem está fazendo, porque dedicação máxima na palavra de Deus, nas orações, na busca, no aperfeiçoamento, porque ela vai trazer um crescimento não só no âmbito espiritual, mas também no conhecimento pessoal, certo? A teologia ela é cadê a palavra que eu vou te dizer aqui? Multifacetada. Por quê? Porque ela tem várias faces. Ela não só tem uma só. Não, a teologia só é dele. Os outros não podem. Olha os campos que ela pode existir aqui. Ok? Fé, religião, a humanidade, as tradições religiosas, os textos sagrados. E por que ela faz isso? Justamente faz isso aqui, ó. Constante evolução. Certo? A humanidade está em constante evolução. Então, cada dia você precisa acompanhar essa evolução. Por exemplo, antigamente, quem já trabalhou na construção civil aqui antigamente? Eu já trabalhei. Para você levantar um balde de massa, a carretilha, né? Antes de ter a carretilha comum, sabe Deus carro de bico? Bater lá, oh meu Deus, quem queria se tivesse esses caminhões hoje? Era no balde, chegava em casa, sabe doente, sabe tudo comigo, minando naquela água que sai, aquele sangue, aquela água. E aí você está tudo duro aqui, mas o dinheiro no bolso. Depois veio a carretilha, o cara nem pegava no balde, botava o outro já puxava. Daqui a pouco já veio só com um botãozinho. Aí aquele sistema puxa, né? Volta. Agora não, chega a máquina, pega a caixa aqui, já joga lá em cima. Agora tem a mangueira, já bate lá. Então, tudo está em constante evolução. A igreja de antigamente não é a igreja de hoje. Os crentes de antigamente não são os crentes de hoje. Antigamente o crente chamava vassoura de vassoura. E você tinha que dizer: a vassoura vai passar hoje aqui à noite. Tem que falar errado, certo? Não tem jeito. Então, está em constante evolução, desempenhando um papel virtual no diálogo interreligioso. Ou seja, você está sendo preparado para enfrentar qualquer diálogo interreligião, qualquer tipo. Vamos seguir mais um pouco. A história da teologia, deixa eu ver aqui, ela tem uma ideia de reflexão religiosa e espiritual, traz sobre as civilizações humanas. Eu não vou falar isso para você. A questão espiritual provoca mesmo que existência de planetas e homens e seres espirituais materiais. Só para conhecer. Neste texto exploraremos as marcas históricas principais do conflito da teologia. Aqui eu vou deixar para você a antiguidade, onde a teologia surgiu. Vou deixar para você aqui a história da teologia e suas raízes na antiguidade. Segmento da teologia cristã, deixa eu ver o que eu coloquei para vocês aqui. Do princípio ao fim, da teologia judaica cristã, conhecimento também. Só para você ver que ela está no judaísmo, no cristianismo, falei para vocês aqui. O termo teologia tem origem nos vocábulos gregos theos e logos, já falei para vocês. Refere-se à visão de Aristóteles como filósofo grego ao Deus único e supremo, princípio causador de todas as coisas do universo. O logo significa razão, palavra, discurso. Daí o entendimento de que a teologia significa o quê? Um discurso inteligente. Eu peguei mais de Aristóteles porque ele foi mais a fundo. Para não colocar para os irmãos. Que a teologia é um discurso inteligente. Você quer discutir algo, entenda do algo. Certo? Vamos lá. Deixa eu pegar
teologia é um assunto bíblico, já botei para refutar justamente isso. A palavra teologia, apesar de não aparecer na Bíblia, em seu caráter ela aparece. Romanos 3:2, vocês vão ver lá, não preciso estar estendendo muito tempo, o tempo é curto demais. Desde a separação, eu coloquei um pouco sobre Gênesis lá, que a queda do homem, o religare, que eu falei para vocês aqui, vai estar lá no também, certo? Aí tem aqui, desde a separação provocada pelo pecado, o homem tem se esforçado para se aproximar de Deus, que é a religião, Adão criando seus filhos ali, ensinando quem é Deus e quem não é, oferecendo produto da terra, o outro da criação, e vai. Sempre, mas você não vai ver relato que Deus comprou nada disso a ninguém. Deus não quis isso de ninguém. Por quê? Porque a verdadeira religião já estava por mim, que era Cristo. Nada que o homem venha fazer vai fazer com que ele se aproxime de Deus. Nada. Você não pode fazer nada para Deus se aproximar de você. Por quê? Estou errado ou estou certo? Nós não conseguimos fazer nada que nos aproxime de Deus. Porque a única pessoa que pode nos aproximar de Deus é quem? Ele é a religião, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se eu posso fazer algo para me aproximar de Deus, irmão, logo eu não preciso de Cristo. Eu não preciso de alguém que me guie. Quem é que nos guia no caminho de Cristo? O Espírito Santo. E muitos estão caindo nesses erros. Eu vou, eu faço. Não, irmão. O caminho é Cristo e o guia é o Espírito Santo. Nada melhor do que nós vir a buscar a Ele e dizer: me leva até Ele, me leva até Ele. Você estava falando, né? Pegar o tio da minha filha lá, ele era envolvido. A coisa? Olha, o objetivo da teologia, as fontes da teologia. Deixa eu ver aqui. O lugar que tirar seus dados, praticamente todos os lugares de forma descoberta sistemática necessária, estudo mental. Deixa eu ver quando a colega conta análise. Pronto, vamos ver isso aqui. Fontes da teologia. As fontes da teologia são os lugares onde ele retira os seus dados, onde a teologia retira. Era um erro meu aqui, era para dizer ela, onde ela retira. Eu estou falando da teologia, né? E eu acabei errando aqui, está vendo aí, meu irmão? Minha esposa sabe, eu escrevo, depois eu vou lá, passo no corretor, depois eu vou lá e boto o áudio para poder ficar ouvindo o áudio, imagina. Para saber se o tradutor ali não está falando algo errado quando eu errei. E ali eu percebi no erro meu ali, viu, gente? As fontes da teologia são os lugares onde ela retira seus dados, ok? E esses dados que reinou, esses dados estão praticamente em todos os lugares. Outro erro, misericórdia, vírgula. Sei que vocês vão perdoar. Eu escrevi nessa noite. Mas está faltando vírgula ali também. Viu? 2 vírgulas. Ok? Se os irmãos tiverem caneta aí, tiver mochila, eu vou botar aqui, 2 vírgulas. Todos os lugares, mas de forma desordenada. Ou seja, temos vários dados na Bíblia, porém não estão organizados. E o que é que vai fazer com que eu venha organizar? É justamente a exegese, é a análise aprofundada, é a hermenêutica, a interpretação dessas palavras. Vamos lá. São praticamente em todos os lugares, mas de forma desordenada, não sistemática. São necessários esforços mentais, vírgula, disciplina, vírgula, clareza, vírgula, perspicácia e paciência. Vou observar tudo isso. Não, obviamente não é correto. Tanto na coleta dos dados quanto na análise desses dados, e classificação deles. Geralmente são conhecidos como eu falei aqui distante, como campo de estudo: a natureza, o homem, a sociedade, a história, a ciência, as escrituras sagradas, a igreja como fonte autorizada da teologia. Nesse curso abordaremos natureza, escrituras e igreja. Eu esqueci muitas vírgulas, acho que eu não passei isso aí na correção, mas eu vou estar consertando isso aí. E muitas vírgulas voltando. A natureza, no que concerne a existência, ok? Sobre a natureza, estamos falando sobre a existência e os seus princípios, atributos de Deus, a natureza, a primeira fonte dos teólogos, a ciência naturais, enfim. Esses são os campos que vocês vão estar estudando, certo? As fontes do estudo da teologia. Então ele estuda ali a natureza, as escrituras sagradas, a igreja, ok? A existência de Deus, irmãos. Falamos
E ele faz isso como? Através da Bíblia, da natureza, como nós falamos ali, da humanidade, da criação. Certo? Mas você precisa organizar essa apresentação para passar para as pessoas. Tá certo? Então o que acontece? Vai requerer muito de vocês, como teólogos, essas pesquisas. Observe bem, um dos principais alvos que eu estou usando para vocês da teologia é justamente apresentar que Deus existe. Porém, eu quero ensinar para vocês uma coisa. Deus existe? Vamos começar daqui. Deus existe? Existe. Deus existe? Não? Existe. Deus existe? Pensa bem na resposta. Deus existe? Sim? Deus existe? Sim? Sim? Deus? Não? Deus existe? Posso fazer uma nova pergunta ou alguém mudou de ideia? Ele é. Salmo 46. Deus existe? Quem existe é eu, você, é tudo que foi criado. Deus ele é autoexistente. Deus é antes da existência. Deus não existe. Deus é. Olha o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus faz e Deus está. O Salmo só diz isso. Deus é, Deus faz e Deus está. Agora meu amigo. Quando você pegar alguém e disser que Deus não existe, apoie ele. Realmente, Deus não existe. Aí o cara vai tomar aquele susto, porque você como cristão defende a existência de Deus e está dizendo para ele que Deus não existe. Aí agora é onde você vai pegar ele com a rasteira daquela de capoeira. Deus existe? Não. Você desmoronou o cara todo, porque ele esperava um sim para a próxima resposta. Se Deus existe, me mostre ele. Porque pela ciência, aquilo que existe é aquilo que só tem três coisas para fazer a existência existir: o que eu penso, o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu ouço. O vento existe? Existe. Eu não vejo, mas eu sinto. O som existe? Existe. Eu não sinto, eu não vejo, mas eu ouço. A pedra existe? Existe. Porque eu não sinto, né? A não ser que eu vá lá, né? Eu não ouço, mas eu vejo. Então, o que é que acontece? Para existir algo, tem que passar por esses três crimes. E Deus você não consegue ver, você não consegue sentir. Estou sentindo Deus. De que forma? Sistematize sentir Deus. Lógico que você não vai repreender o irmão quando falar isso, viu, irmão? Pelo amor de Deus, né? Então, pô, já pensou se Deus tocasse em mim? Você já pensou se Deus falasse assim: hoje tu vai me ver? Eu sabe o que eu ia falar para Deus? Senhor, rapidinho, deixa eu só me despedir dos irmãos. Foi muito bom com você. Olha, muito bom. Obrigado por tudo aí. Hoje qualquer irmão. Pastor, esse irmão não vou viver mais. Por quê? Porque eu vou ver Deus. E a Bíblia diz que quem vê Deus. Aí o salmista, vamos usar a nossa linguagem, um abestalhado, pegou. Já tinha lá, assim com Deus, Deus vai pegar leve comigo, Deus vai pegar leve. Aí chegou Natan. Davi, tem uma palavrinha, já estava esperando. Já tem até um saldo programado. Foi o que houve? Rapaz, você pegou aí, rapaz. Deus falou que não era para fazer o censo e ele mandou trazer uma notícia para você, ok? Ele está te dando 3 oportunidades de escolha. Fugir dos seus inimigos, ver o seu povo passar fome, ou deixar Deus te tocar. O abestalhado fez o quê? Eu não vou ficar correndo de adversário nenhum. É ruim correr de adversário. 3 anos correndo de adversário.
força esse aí fora. Quando ele sai aqui, irmãos, ele olha o anjo. Vem com gente caindo. Só no primeiro espadar. Quando o anjo fez menção de voltar, ele diz: espera aí, Senhor, não faz isso não, porque quem pegou fui eu. Não, o povo não merece, Senhor, sou eu que mereço. Se ele escolheu. Tem misericórdia, Senhor. Desse jeito não vai sobrar nada para mim aí. É você que escolheu. Aí depois ele vai dizer o quê? Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então o que é que acontece, irmão? Como é que eu vou provar a existência de Deus? Hebreus 11, alguém nada dele aí para mim? Abre rapidinho, Hebreus 11. Deus não existe, Deus é, Deus está e Deus faz. Ele é antes da existência. Quem existe sou eu, é você. Então como provar a existência de Deus? Vamos lá, Hebreus 11 fala isso. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pronto. Como é que você então, se Deus não existe, como é que você acredita nele, irmão? Hebreus 11. Espera aí, como é que você vai acreditar? Hebreus 11. Você acredita em Deus pela? De novo, você acredita em Deus pela? É. E o que é fé? Firme fundamento das coisas que não? E prova das coisas que se esperam. Não queira querer ver Deus, pegar em Deus, não tenha fé. Fé é ter para ver. Não é não? O que é fé? Fé não é ter para ver, não, para acreditar, não. Fé é o que eu não vejo, mas tenho. Ou seja, se eu quero algo, primeiro eu tenho fé para depois ter. Eu não espero ter para depois acreditar. Primeiro eu acredito para depois alcançar. Então vamos continuar a leitura aí, rapidinho. Vá, Deus, a fé é o fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. Porque ela os antigos alcançaram o testemunho. É através da fé que os antigos alcançaram esse testemunho. Aí você vai ver uma gama de fé diferente da nossa. São fé da Bahia, dando mensagem para os irmãos. Entendi? Fé, uma alma, mas depois da sua morte, todos que viram crer. Quem foi que viu Estevão depois da morte? Teve um homem que morreu, Jesus foi lá e ressuscitou, e a Bíblia diz que procuraram matar Jesus e a ele e a quem ressuscitaram. Lázaro. Me diga, qual foi o sofrimento de Lázaro quando estava com Cristo? Ele, pelo contrário, estava banquete. Vem a Cristo. E não é Cristo que estava sozinho, não, era 12. E não estava com só 12, não tinha mais. 70 discípulos. E tinha mais. Tinha mais, né? Então, para dar banquete para um povo desse aí, a pessoa não tem condição. A vida de Lázaro estava tão boa. Jesus olhou e disse: para mim servir não pode vir por amor. Não é assim que as pessoas falam? Ou vem por amor, ou vem. Me diga quem foi que veio pelo amor. Todos nós trouxemos algo que estava nos atormentando, irmão. Seja ele emocional, conjugal, financeiro, pessoal, corporal. Nós viemos para Cristo por um problema. A gente cria nossos filhos por amor na igreja, uma hora ele quer conhecer o mundo. Por quê? Porque ainda não descobriu a verdadeira dor. Jó estava lá tão bem, daqui a pouco Deus disse assim: o que você quer aqui, rapaz? Não, eu estou observando Jó. Observar bem, deu certo. Mas ele só é assim porque não sentiu dor ainda. Tudo que ele quer o Senhor dá. Deixa ele sentir um pouquinho de dor. Aí lá vai o adversário, levantou o pastor. Agora, se tiver mais alguém que você não conhece, conhecedor da razão, eu só conheço esses dois, que veio até Deus e Cristo sem nenhum problema na vida. Teve mais alguém que você não conhece? Pode falar para mim, porque realmente eu não conheço. Se tiver alguma coisa, vamos analisar. Já sei? Falei o quê? O vai logo passar aqui. Foi o que eu teve que fazer para vir para Cristo? Abrir mão de tudo. Vocês sabem o que é você abrir mão dos sonhos, dos projetos?
Está lá em cima, eu quero conhecer você. Desce aí, desceu. Qual foi o apelo que Jesus fez para ele? Qual foi o apelo? Ele se achou por bem vir para Cristo, mas ele sabia que vir para Cristo não podia vir de qualquer jeito. Tinha que ter uma situação na vida dele. Senhor, a partir de hoje, eu quero mudança. Eu vou devolver tudo que eu roubei. E não é uma vez, não é 4 vezes mais. Olha para aí. É abrir mão, até o que não tinha, até o que não tinha, lhe será tirado, o que não tem será tirado. Então, todos que vieram, como eu falei aqui, situação financeira, ó o jovem rico, grande mestre, por que me chama de grande? Grande é Deus, bom é Ele, Senhor é Ele, o que você quer ver comigo? Fale logo, eu quero te servir, por quê? Porque eu preciso ir para o céu. Então vá, mas o que é necessário para ir para o céu? Você conhece tudo, viu? Para mim não, você é mentira teórica. O que é necessário para ir para o céu? Vá, faça feliz aqui. Foi o que Cristo falou. De vida. Abra mão daquilo que te segura. Então, quer dizer, baixou a cabeça e voltou. Teve um que disse, mestre, eu queria até te servir. Não vem, deixa eu sepultar primeiro. Pelo amor de Deus. Pastor, e Enoque? Enoque? Sim. Andou com Deus, né? Já tomou logo? Aí já foi. A Bíblia diz logo, aí Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Uma hora que você estiver entendido, dá uma analisada na história de Enoque. Muito bom. Tem a história da vida dele, porque a Bíblia não conta tudo. Yosef aqui diz o seguinte: a Bíblia é o único livro. Os homens da Bíblia não acham que esses livros não vão passar? Isso aqui é escatologia. Escatologia tem 4 ramificações: amilenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. Então você pode defender uma delas, certo? Então há quem diga que Deus preservou a vida deles no último dia, as duas testemunhas. Há quem diga. Há ramificações teológicas que dizem que é o Antigo e Novo Testamento. Há ramificações teológicas que dizem que vai vir Moisés e Elias, porque Elias não tem isso com Enoque. Eu prefiro me calar. Entendeu? Mas há quem diga justamente sobre Elias e Enoque, que eles virão no arrebatamento para provar da morte. Mas se eu não me engano, a Bíblia diz que todos vão passar pela morte. Por isso mesmo. Vão voltar para passar Por isso mesmo. É que meu irmão falando, Enoque, que ainda não teve a coisa ruim, mas já tem essa vertente teológica que diz que tanto ele quanto Elias vai ser as duas tem que passar pela morte. Certo? Vamos ver um pouquinho, irmão. Deixa eu ver aqui. A maior explicação para entender a sobrevivência da igreja tem a história da igreja. E também te digo que o espelho sobre essa plena de ficar na igreja. 14? Conclusão, vamos lá. Em suma, este trabalho foi explorado e exprimido ao máximo, tendo em vista que cada aluno venha extrair o melhor para o seu crescimento pessoal e ministerial. Aprender teologia não é apenas descobrir a verdade, mas conhecer a verdade, nos elevando a um patamar mais digno e instruído para o reino de Cristo e para o reino social. Estudar não é apenas saber, mas sentar para aprender. Isso aqui eu ouvi justamente quando eu estudou na faculdade, que foi isso que eu falei para você, Humberto Adelar. Eu ouvi essa frase, eu gravei. A gente sabe que é uma situação que a gente sempre usa, né? Morreu aqui. Então, estudar não é apenas saber. Tem gente que sabe e quer ensinar, não é assim? Você tem que aprender para ensinar, certo? Saber por saber, todo mundo sabe da Bíblia. Agora, aprender a palavra é difícil, requer muito. Vamos lá. Novamente, estudar não é apenas saber, mas sentar para aprender. Daí você pode ficar de pé para ensinar, certo? Em resumo, esse trabalho explorou o que pode ser apresentado em se tratando de conhecimento teológico. Os resultados, eu vou deixar para os irmãos lerem, todos, por favor, leiam. Os resultados, o quê? Vocês seguirão onde quer chegar. Portanto, é crucial considerar cada um de vocês
A única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: eu só sou uma placa na esquina. Eu só sou isso. E qual é o meu ofício? Mostrar o caminho. Você que decide se vale ou se